começando mais um vídeo aqui no seu canal. Há mais de um ano tentando engravidar. E de hoje eu vou dividir com vocês a minha trajetória de tentante aqui no Japão. Do lado esquerdo que tá bloqueado. Eu vou fazer 32 anos, só que os meus hormônios são de uma pessoa de 42. O negativo, não vou desistir de fazer as minhas tentativas. Tava no domingo normal, tomei um banho e no final desse banho, não sei o que aconteceu, me deu um desespero e eu só chorava, uma carga muito grande de estresse que se misturou com os meus desejos, né, assim, principalmente aquela cobrança na questão da maternidade, né, e acredito que algumas tentantes passam por esses momentos também, né. Não estou tardando, é que eu tô moldando a tua estrutura. Oi, gente. Então, como vocês acabaram de ver aí nessa pequena parte da minha história, né? Eu sou tentante há 7 anos aqui no Japão. E no decorrer desses 7 anos, muitas coisas aconteceram na minha vida, né? E eu quero compartilhar um pouquinho com vocês de tudo aquilo que vem acontecendo nos últimos anos, né? Como vocês viram aí, em 2019, eu comecei a ter as crises de ansiedade, né? E em um momento de desespero, onde eu não tinha mais forças, e de onde tirar forças para continuar, porque eu tava vendo todos os meus sonhos morrendo a cada dia. E uma das principais sonhos que eu tenho ainda, é o sonho da maternidade, né? E eu via que eu tava lutando contra algo que eu não sabia o que era, porém que não tava me dando resultados. E isso me causava muita ansiedade, né? A ansiedade de ver o positivo, todo mês o negativo, me deixava muito mal, muito desestruturada mesmo emocionalmente, porque já tinha muito tempo que a gente esperava pelo nosso tão sonhado positivo, né? E eu comecei a ter as crises de ansiedade, como eu já compartilhei em outros vídeos também aqui no canal, né? E em uma noite de desespero, eu clamei a Deus, né? E pedi ajuda para Ele, porque eu já não via mais saída, né? E devo compartilhar também, né? Que eu, por alguns dias, né? Naquela semana de crises mais intensas de ansiedade, passou pela minha cabeça, né, alguns pensamentos ruins, né, contra a minha vida, né, e é um momento de muito desespero mesmo. Eu clamei a Deus e pedi para que Ele mudasse a minha história, para que Ele me desse força, né, para continuar, né, viva e lutando pelos meus sonhos, né? Porque realmente eu não via mais saída, não via mais solução para os meus problemas, né? Para aquilo que eu tinha dentro de mim emocionalmente e o que eu tinha de sonhos, né? Os meus sonhos conjugais, né? Sonhos meus e do meu esposo, né? Então eu não via muita saída. E naquela noite eu dormi chorando, né? Porém, assim, não era certeza de que Deus iria fazer alguma coisa, mas eu pedi que Ele fizesse algo por mim, né? E naquele dia a minha história começou a mudar. Deus, Ele foi colocando pessoas no meu caminho que foram me direcionando para o caminho dele, sabe? Deus, ele trabalha muito através de pessoas, né? Então, foi muito interessante o agir de Deus, né, na minha vida, porque eu trabalhava numa fábrica, né? E eu tinha ido uma vez na igreja que agora eu congrego, e foi no encontro de mulheres, e nunca mais tinha ido. E a pessoa que fazia o meu mucai nessa fábrica, ela me reconheceu.
ter uma memória fotográfica muito boa, porque eu não tenho isso. Então, se eu ver a pessoa só uma vez, é difícil eu lembrar, puxar da memória. Então, e mesmo porque tinha sido muito tempo assim, né? Tinha passado bastante tempo. E a pessoa me convidou para ir novamente, né? Na igreja, no encontro de mulheres. E eu passei aí no encontro de mulheres, fui uma vez, fui 2 vezes, né? Gostei de estar ali, de ouvir a palavra, né? E depois eu comecei a ir todo sábado, né? A gente tinha o culto dia de sábado e domingo. E aí eu comecei a ir todo sábado à noite, eu ia, né? O Mário não ia comigo. Às vezes a irmã da igreja que vinha me buscar, né? E depois ela me deixava aqui também. Mas assim, eu ia, era uma coisa muito leve pra mim, porque até isso Deus trabalhou, né? Porque não havia conflitos dentro da minha casa quando eu ia pro culto, né? E a gente sabe que em muitos lares existe conflitos, né? Um quer, o outro não quer, um quer ir para um lado, outro quer ir para o outro, né? E Deus, ele foi um Deus assim de detalhes, né? Porque até isso ele cuidou. E ele tem cuidado de cada detalhe da minha vida, né? E isso foi em 2019, né? Eu comecei a ter as crises muito fortes e clamar a Deus em 2019, lá para janeiro, fevereiro, né? E depois eu passei aí constantemente nos cultos a partir de abril, eu acho, né? Que foi em abril que Deus, ele tocou meu coração em um domingo. Foi o primeiro domingo que eu fui congregar, né? Que eu fui no culto, né? E nesse domingo era domingo de Páscoa. E naquele momento Deus falou comigo através de um vídeo, né? Que falava sobre os vários nomes de Deus, da grandiosidade de Deus. E aquilo me impactou muito, né? E naquele momento eu tinha certeza do que eu queria para minha vida, que eu queria que Jesus tomasse conta, né? Jesus morasse em mim de verdade, né? E naquele dia foi engraçado que você sentiu algo diferente, né? E eu queria muito ajoelhar, chorar, só que eu me contive, porque eu fiquei com vergonha, né? Eu fiquei com vergonha naquele primeira vez, estava no meio de pessoas que eu não conhecia muito, né? E eu fiquei com vergonha daquilo que eu tava sentindo. Só que eu continuei com aquela certeza de que algo tinha sido transformado naquele dia, né? E eu vejo o agir de Deus desde esse dia na minha vida. E eu falo que o processo, né, de Deus na minha vida foi um processo até que rápido, né? Eu falo para Deus que eu não sei o que Ele quer de mim, né? Porque Ele vem trabalhando de formas assim rápidas, sabe? E em agosto daquele ano eu me batizei, né? Em agosto de 2020 eu me batizei. E depois eu continuei indo, buscando a Deus dentro da minha casa, orando. Até então, Mário não ia em nenhum culto, em nenhuma atividade da igreja, né? Quando foi em abril de 2021, né, a gente teve um encontro que foi um pouquinho grande, né, no final de semana. E como era o final de semana, o Mário também foi comigo, né? Porque aí já era muito tempo assim pra ficar longe, né? Então foi sábado e domingo. E daí nesse encontro, né, nós estivemos ali orando, né? E acredito que algo tenha mudado pra ele também, né? Só que são coisas que a gente não vê, né? O que o outro tá sentindo, o que o outro tá pensando, né? Mas Deus já começava a agir naquele dia, naquele mês de abril, na nossa vida, né? E quando foi em setembro de 2021,
né? Quase um ano depois do meu batismo, o Mário também se batizou, né? E isso foi uma grande alegria, porque agora a gente pode andar juntos, né? Nos caminhos de Deus. E é bom que a nossa família esteja caminhando juntos, né? Olhando em uma direção somente. Porque seria muito difícil, muito ruim se eu olhasse pro caminho de Deus e ele tivesse pro outro caminho, né? Então a situação seria mais difícil, porém não impossível para Deus, porque nada é impossível para Deus, né? Tem pessoas que passam por processos que são bem lentos, demora anos, né? E tem outros que os processos são mais rápidos, né? E eu senti assim e vi que Deus queria fazer algo muito grande na minha vida, sabe? E as minhas crises de ansiedade começaram por causa de um desejo do meu coração de ser mãe, do meu coração e do coração do meu esposo, de sermos pais, né? E desde quando Deus plantou esse desejo, né, no nosso coração, que as coisas começaram a fluir de uma outra forma, né? Hoje eu vejo que o agir de Deus na minha vida começou naquele momento, no momento em que decidimos parar com remédios, decidimos realmente nos colocarmos à disposição, né, de criarmos um novo serzinho, né, e termos um bebezinho, né, na nossa vida. E a partir daí, né, eu tive as crises de ansiedade e eu falo que nesse momento de dificuldade foi um momento que Deus também trabalhou muito na minha vida, porque se eu não tivesse caído, acredito que eu não estaria aqui hoje falando, testemunhando para você do que Deus tem feito na minha vida. Se eu não tivesse chegado ao fundo do poço, né? Se eu não tivesse sentido a morte de perto, né? Se eu não tivesse tido o desejo de não estar mais neste mundo, eu acredito que eu não teria contado essa história para vocês hoje, né? Não estaria aqui contando a minha história para vocês. E eu posso te dizer que o caminho com Deus foi a minha melhor e maior decisão, né? E Deus tem feito grandes coisas na minha vida, como eu tenho compartilhado aqui com vocês, né? Há muitos anos, desde que eu cheguei aqui no Japão, eu queria muito tirar minha habilitação. E eu nunca tinha esse tempo, eu nunca tinha o dinheiro, eu nunca tinha, a minha fala era sempre muito negativa, não tem como, não vai dar, é muito caro, né? Eu trabalhava e simplesmente às vezes não via aonde iam parar o dinheiro e ele não ia parar nos meus sonhos. Ele não ia parar naquilo que a gente queria construir, né? E Deus vem restituindo cada sonho, cada promessa que Ele tem para as nossas vidas, sabe? E nesses últimos 2 anos, né? Deus tem feito grande coisa, grandes obras na nossa vida. Então, em janeiro deste ano, de 2022, eu consegui tirar minha carta, né? Como eu compartilhei também aqui no canal com vocês. E acho que o maior sonho da minha vida também era conseguir, né, casar na igreja, né? No caso, tinha um sonho desde quando eu e o Mário a gente se conheceu. A gente noivou muito rápido, né? A gente teve um período de afastamento, um período que a gente teve que ficar longe um do outro, né? E a gente não conseguiu concretizar o nosso sonho de ter o nosso casamento no religioso, né? E eu acho que Deus, ele planeja coisas para nossa vida que nem a gente entende o porquê, né? E Deus nos permitiu fazer uma festa de casamento,
de receber as bênçãos no altar, né? Que também foi compartilhado aqui em vídeo com vocês. E ali também, mais uma vez, eu vi o mover de Deus na nossa vida, né? Porque do nada, Deus fez tudo. E muito mais do que eu imaginei que Ele poderia fazer, né? Em menos de 2 meses a gente preparou uma festa linda, em meio a uma pandemia, em meio a tudo que estava vivendo. Foi assim, em janeiro, foi depois do Yasumi de janeiro, foi o pico, né, da pandemia, né, aqui no Japão. E mesmo assim, né, Deus nos honrou e nos fortaleceu também como casal, né, como crente, né, nos fortaleceu na nossa fé, para que a gente nunca pare de buscar a Ele todos os dias, né? Que a gente nunca deixe de falar do amor dele para as pessoas ao nosso redor, porque nós vimos Deus agindo ao nosso favor. Nós conseguimos sentir a mão dele em cada momento da nossa vida. E tem coisas na nossa vida que a gente não compartilha, né? Porque é do nosso dia a dia, coisas mais íntimas, e que Deus também tem trabalhado, né? Deus também tem tocado em outras áreas das nossas vidas, né? E eu sei que esse projeto dos testemunhos, né, nos sábados, é um projeto que veio do coração de Deus, porque Ele quer falar com o seu povo, né? E eu sou um instrumento dele para que Ele possa usar, né, da minha voz, da voz das pessoas que vão testemunhar aqui nesse canal, para honra e glória do nome de Deus, né? Então, como eu falei, eu precisei passar por todas as dores para poder tocar em Jesus e ser salva, né? Eu queria deixar uma palavra aqui para vocês, que é, na verdade, a história da mulher do fluxo de sangue, que uma vez eu orando, né, pedindo a Deus pelo nosso filho, né, que eu sei que no mundo espiritual ele já está gerado, né, e eu orando e Deus me deu essa palavra da mulher do fluxo de sangue, né, quando Jesus passava por Cafarnaum e em meio à multidão, a mulher do fluxo de sangue, que era a mulher do fluxo de sangue, era a mulher que ela tinha constantemente sangramentos, né? Algumas pessoas falam que era constante todos os dias, algumas pessoas falam que eram fluxos que vinham e voltavam, porém muito, né? Então, essa seria a mulher do fluxo de sangue, né? E a mulher do fluxo de sangue era uma mulher mal vista, porque ela não era uma pessoa pura, né? Aos olhos dos homens daquela época, né? Da época de Jesus. E no meio daquela multidão, ela sabia que se ela pelo menos tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Ele não precisava nem falar com ela. Ele não precisava nem ver no rosto dela. A fé dela era tão grande que ela sentia, né, que se ela fizesse isso, ela seria curada. E no meio da multidão, ela toca na orla, né, das vestes de Jesus. E naquele momento ela sabe que ela foi curada. E Jesus, ele procura quem me tocou, né? Ele pergunta quem o tocou. E no meio daquela multidão, né, as pessoas ficam ali olhando
E a mulher fala que foi ela que tinha tocado Jesus, né? E ela com medo, porque era uma pessoa impura para as pessoas daquela época, né? E ela não sabia o que esperar dele. E Jesus, ele fala para a mulher que ela vá em paz, porque a fé dela tinha a salvo, né? E essa história é uma história que me toca muito, que através dela Jesus fala muito comigo, fala muito ao meu coração, sabe? Porque a gente não precisa de muito para que Deus venha transformar a nossa vida. A gente só precisa acreditar que nós fomos salvos, que Jesus ele já pagou o alto preço pelos nossos pecados, que Jesus já pagou um alto preço para que nós sejamos livres, livre da vergonha, livre do medo, livre da ansiedade. E Jesus já pagou um alto preço para que tenhamos vida em abundância aqui na terra. E é isso que eu quero deixar para vocês, né? Através desse meu testemunho. Sábado que vem a gente vai ter outro testemunho lindíssimo que vocês vão poder acompanhar histórias de pessoas reais que viveram experiências lindas com Deus. E esse projeto tá lindo, né? E eu conto com vocês. Se você tiver um testemunho também e queira compartilhar aqui no nosso canal, a gente tá aberto. Nada do que tá aqui é pra mim. Nada do que tá aqui é por mim. Nada do que eu tô falando fui eu que fiz. Tudo isso que eu tô falando foram coisas que eu vivi tendo experiências com Deus, né? E todas as histórias que você vai ver aqui durante os sábados são histórias escritas por Ele. E esse é o mais interessante. Então, gente, muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Espero que tenha deixado uma mensagem de paz e tranquilidade para você, né? Que é o objetivo do nosso canal hoje. E muito obrigada, gente. Beijo, até o próximo vídeo. Bye!